Olá, estamos começando hoje uma série de entrevistas alusivas ao Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. É o projeto editorial multiplataformas Amor Sem Medo, que começa hoje aqui no Nossa República e segue ao longo de todos os programas do mês. Estará presente também no programa Papo com Ela, com a jornalista Michele Figueiredo, e no site nossarepublica.com.br e também no nosso canal no YouTube. Assim, do mesmo modo, nas nossas redes sociais. Neste primeiro episódio da série, eu converso com a delegada de polícia Janira Laranjeira, que é especialista no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Possui vasta experiência em investigações de crimes sexuais, feminicídios e proteção de mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Lá no www.nossarepublica.com você pode ler uma reportagem especial que fala dos bastidores dessa entrevista e relata detalhes sobre essa conversa. Doutora Janira, muito obrigado por sua presença, obrigadíssimo por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo aqui. Obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. Obrigada a todos os ouvintes, né? E dizer que é uma honra minha de estar aqui compartilhando conhecimento, trazendo informação e servindo. Eu acompanhei aqui seu currículo, fiquei impressionado com tantas atividades e tantos cargos e tantas funções relacionadas à questão da mulher que a senhora desempenhou aí na Polícia Civil, e que a senhora, além de ser especialista nessa área, a senhora promove, tem o Movimento Voz, que a senhora criou, tem essa coisa de ser mentora de advogados jovens, que promove acolhimento e formação às mulheres vítimas de violência, não é? E eu queria saber o seguinte, o que levou a senhora a assumir um compromisso com essa luta? Como é que começou isso? Antes da especialização, antes da delegacia de mulher, enfim? Bom, Mauro, eu tenho uma trajetória que não diferente da população brasileira, da maioria das mulheres. Eu venho de um lar adoecido, de um lar também atingido pela violência doméstica, né? Então, eu também tenho um histórico de violência sexual. E eu tive muita resistência. Então, eu costumo dizer que eu estou num processo de cura, porque quando eu fui designada a ir para a Delegacia da Mulher, quando lá inaugurou o Plantão da Mulher em 2020, bem na pandemia, então antes até eu já havia recebido convite para ir para uma Delegacia da Mulher especializada, assumia de Tangará quando foi inaugurada, e eu resistia, não aceitava e não entendia o porquê. Mas quando eu fui assumir essa unidade, uma das equipes lá em 2020, eu me identifiquei, a minha história coincide com as histórias da maioria das mulheres que ali passavam. E quando eu ouvia, eu fui trabalhando um processo de cura, eu fui me identificando, fui me encontrando. Então, assim, esse ciclo de violência, essa naturalização de comportamentos abusivos dentro do lar, ela não a gente naturaliza tanto que a gente não se vê vítima, a gente não se vê inserida nesse processo. E quando eu estive ali, eu fui começar a perceber que aquele comportamento que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, ele era um comportamento abusivo. E o que eu fiz? Toda essa dor, toda essa vivência negativa que eu tive, eu quis transformar isso nesse movimento. Então, quando eu fui tirada da pauta, inclusive em agosto do ano passado, teve remanejamento interno na Polícia Civil, ali eu adoeci. Você tem uma ideia, eu adoeci. Eu pedi depois afastamento, fiquei 4 meses em casa. E foi ali, nesse processo, agosto, setembro, outubro, novembro, na verdade foi até fevereiro que eu fiquei afastada, porque eu ainda trabalhei, mas adoeci, eu tive que parar.
E nesse momento eu fui amadurecendo essa ideia. Então tudo que eu já vinha desenvolvendo, eu só potencializei. Então abri minhas redes sociais, criei o Movimento Voz. Hoje, além de dar palestras gratuitamente, eu oriento mulheres. Então a gente vai lançar agora uma página com direcionamento, com orientação, tudo que a gente já faz, e eu agreguei mais voluntárias, olha que importante, né? Então, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, pessoas voluntárias que se dispõem a ouvir mulheres que precisam de ajuda, que precisam de uma orientação. Vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar na questão dos dados e tal, do Movimento Voz. O que é, o que ele faz, como é que isso funciona aí na sua vida e como é que isso ajuda as mulheres? Bom, é um movimento em que a gente potencializa, a gente faz com que essa mulher ela quebre o silêncio, que ela rompa o silêncio. Então a gente potencializa todas as suas habilidades. Então ela tem dentro dela as habilidades de se expor, de se fazer esclarecida, então de não ser tida como louca, porque muitas vezes as mulheres elas chegam na unidade, por que voz, né? Porque a mulher ela chega na unidade chorosa, gritando, desequilibrada, mas tudo em razão dessas circunstâncias em que ela está inserida. Então ela não é ouvida, ela não consegue nem verbalizar corretamente. Então, por que voz? É justamente para quebrar o silêncio, porque a gente acredita que o silêncio só beneficia o abusador, só beneficia o agressor. Então, quando a gente que vai continuar, obviamente, agredindo, no anonimato, né? Que vai continuar tendo a sua reputação ilibada na sociedade, por quê? Por causa do constrangimento da mulher, que se silencia, que não expõe para a família, que tem vergonha do que está sendo submetida. São duas coisas aí. Primeiro, essa questão cultural, esse machismo estrutural, essa coisa do homem, a mim parece uma fraqueza enorme, né? Essa necessidade de autoafirmar-se diante de alguém que teoricamente é mais frágil, né? Pelo menos sob o ponto de vista físico, né? No geral é. Mas há uma visível necessidade dos homens que são agressores de se autoafirmar, de se colocar numa posição superior, quer dizer, de exigir a submissão, né? Isso sem contar a parte mais passional, quer dizer, aquele ciúme doentio, enfim. Esse é um problema que precisa tratar o homem, não é? Justamente. Além da mulher, de dar voz às mulheres, de orientá-las no sentido de enfrentar isso, porque não dá para você viver, eu imagino, eternamente ao lado de uma pessoa que faz agressões de todo tipo, quer dizer, até físicas, e chega ao ponto do feminicídio. Quer dizer, você está correndo risco de vida num processo, me parece que ou denuncia ou você um dia vai acabar morrendo por conta disso. Não é? Esse trabalho, essa consciência, na sua avaliação, a gente tem visto, eu estou acompanhando aqui, que saiu aquele relatório de 2024, que nós tivemos 1.459 mulheres assassinadas no Brasil, e em Mato Grosso nós temos a maior taxa de feminicídio do país. Essa é uma situação, como é que a senhora enxerga isso, as razões disso, por que Mato Grosso tem essa... Para você ter uma ideia, vamos lá. Mato Grosso tem a média de 1,28% do que representa quase o dobro da média nacional. Nossa. Quase o dobro. Então, considerando a população, o número da população feminina de mulheres aqui em Mato Grosso, nós estamos em primeiro lugar. Né? Então, assim, no ranking nacional... Proporcionalmente, né? Proporcionalmente falando. Lá no ranking de quantidade de mulheres que morreram, basicamente, nós estamos no 11º lugar. Mas, proporcionalmente, nós estamos no primeiro lugar. E não é o primeiro ano que a gente fica em primeiro lugar. O que traz isso? Principalmente a subnotificação dos crimes anteriores. Os crimes anteriores, porque o feminicídio ele a impunidade. É pré-anunciado. Ele é pré-anunciado. Essas mulheres, antes de morrerem, elas passam pela saúde, elas passam pela assistência social, elas passam pelo postinho, ela passa lá na escola
do filho com lesão, o filho relatando para os professores, ou para a tia, ou para a cuidadora, evidências de violência no lar, e que são tidas como naturalizadas, ou não tem nenhuma política que faça com que a gente alcance essa subnotificação. A gente tem a informação, a mulher chegou lesionada na unidade de saúde, foi dentro do lar, mas essa informação não chega, não vira números, não vira procedimento formalizado contra o abusador. Então, a gente está se perdendo na notificação, na subnotificação. Outro ponto é justamente isso, é a prevenção. Então, assim, falar de violência dentro da família, dentro da escola, na sociedade de uma forma geral, então a gente precisa trabalhar. A gente pode afirmar, por exemplo, que a falta de consciência, de conhecimento que poderia ser adquirido através de uma ampla campanha de comunicação, quer dizer, de dar ciência às mulheres desses sintomas, dessas pequenos em termos figurativos, né? Mas essas agressões pequenas, essa coisa que fica no dia a dia, que precede o feminicídio, se tiverem consciência disso, conhecimento, olha, está me levando a isso, é que as mulheres parecem que custam acreditar que o companheiro é capaz de um crime bárbaro como esse, não? A sociedade, de uma forma geral, né? A gente custa acreditar que o seu filho é capaz de matar, que o meu filho é capaz de matar. Domado pelo ciúme, pela possessividade, cego pelas circunstâncias dos fatos, ele crê, porque ele é possessivo, ele crê que essa mulher está o traindo. Então ele cria. O ser humano é capaz de criar, o homem é capaz de criar a traição, o olhar de um homem para sua esposa, ou que ela está se oferecendo. E são esses comportamentos que são naturalizados. A gente vê muito a família falar, não, mas ele é igualzinho essa coisa pai. De propriedade, né, da mulher. Isso, né? Do machismo mesmo. Isso aí é coisa de tratar a mulher como objeto sexual. Como se a mulher ela tem essa finalidade, que o outro está olhando para ela com esse desejo sexual. Claro, acredita que é o ciúme, em primeiro lugar, ou existem outras circunstâncias que levam a isso, quer dizer, a esse tipo de atitude por parte dos homens? É só a passionalidade do ciúme mesmo? Não é isso não. É justamente o entendimento de que a objetificação dessa mulher, a possessividade e a objetificação é ter essa mulher como sua propriedade. Então, ele não tem uma pessoa, uma companheira, ele não mantém uma companheira, tanto que a gente naturaliza muito a traição. O homem garanhão é normal. Então, como nossas mulheres, nossas meninas foram educadas para tolerar a traição? Quantas de nossas mães não foram traídas e se submeteram a esse relacionamento até o final da sua vida para criar os filhos? Mas também existe uma série de circunstâncias que provocaram isso, pelo menos nas gerações que nos antecederam, não é? A dependência econômica, até hoje acontece isso. Dependência econômica, a mulher tem uma dificuldade ainda muito grande, apesar de cada vez mais conquistando espaço, autonomia, independência, né? Mas existe também essa coisa... Nas circunstâncias atuais, eu diria que não é nem a dependência econômica, é a dependência emocional. Veja, Mauro, nós fomos criadas para termos um homem ao lado. As mulheres foram educadas, isso é educação de berço. Que a mulher, ela só tem valor, a mulher largada, separada, com filhos, ela não presta. Por que muitas mulheres, e a geração das nossas mães, elas resistiam à separação? Elas permaneceram no relacionamento, ainda que abusivo, sofrendo traição e outras coisas mais. Pode não ter tido violência física, mas humilhações, as traições, as violências psicológicas, e isso elas passaram, elas vivenciaram. Mas elas também tinham essa dependência emocional, essa dependência de permanecer ao lado de um homem, da sociedade julgá-la, do pai, da mãe,
ruim com ele, pior sem ele. Então, são vários conceitos populares, ditos populares, que estão aí moldando a nossa educação, a nossa cultura, a nossa formação enquanto mulheres e homens. Esses exemplos que a senhora deu da mentalidade do homem criada, da mulher também criada para ser subserviente ou para tolerar todas essas violências, isso tudo talvez fruto de uma visão conservadora, obviamente, porque, né, quem não tolera uma mulher que trabalha, uma mulher que seja independente, uma mulher que toque a sua vida, mesmo que esteja com um companheiro, com um marido, certo? Mas que tenha uma certa independência, e isso, eu acho que essa posição e essa visão que a mulher está se projetando cada vez mais, talvez seria isso a causa de tantos feminicídios em Mato Grosso. Quer dizer, é um estado que já se assume como um estado com maioria conservadora, tem uma visão conservadora Sim. das coisas, né? Em relação à religião, em relação a aspectos como homofobia, enfim, e outras situações. Muito provavelmente essa misoginia e esse passionalismo também ocorrem, né, numa vista... Não seria só o fato do machismo, dessa interiorização, do Estado ser um Estado conservador. Seria principalmente a falta de políticas públicas que alcance essa subnotificação. Eu repito, nossas mulheres estão morrendo, basta ver 47 mulheres que morreram ano passado, somente uma tinha medida protetiva. Então veja, será que essa mulher foi o único ato que a matou? Ela nunca sofreu nenhum outro tipo de violência? Não é, porque o ciclo da violência ele é aí trabalhado, estudado e muito bem divulgado, que começa principalmente com os abalos emocionais, com a violência psicológica, que fragiliza a mulher, até enquanto pessoa ela não se vê como capaz, ela se vê como uma pessoa dependente mesmo, incapaz de criar os filhos sozinha. Então, essa violência, essa subnotificação, a gente está naturalizando essas, como você disse no começo, essas pequenas violências, que não são pequenas. Não são pequenas em relação ao feminicídio, né? Sim, porque quando a gente permite que essa mulher, quando ela está submetida à violência psicológica, ela se permite ser agredida, ter um objeto danificado, ser cerceada do seu direito de visita, ser obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade. Ela se cala, ela se silencia. Então, todo esse comportamento, ele desemboca, ele é noticiado em algum lugar dentro do sistema estatal. Ou é lá na saúde, como eu disse, ou é lá na educação, ou é lá na assistência social, ou é lá em qualquer atendimento, na vizinhança, na comunidade, na igreja. E a gente não consegue, a gente não tem política que faça com que essa mulher seja resgatada. Que essa mulher, se ela permanecer, e é o que está acontecendo, as mulheres que estão morrendo, não tem medida protetiva, não tem essa prevenção. A falta de sincronia entre os diversos órgãos da administração pública. A gente observa, por exemplo, que tem ações isoladas na Defensoria, na Polícia Civil, na Assembleia Legislativa, na OAB, e parece a impressão que tem que elas não conversam entre si. Nós não estamos tendo uma rede eficiente, Mauro. No meu entendimento, a gente tem que trabalhar o tripé que a Lei Maria da Penha traz. Então, nós temos ali que alcançar a subnotificação, nós temos que ter prevenção, nós temos que ter proteção. Então, políticas que vai direcionar essa mulher para uma formalização ou para romper o ciclo. Temos que ter também essa política de prevenção, que eu já falei, de proteção, que a gente vai lá alcançar essa mulher já sendo vítima e vai tirá-la do ciclo. Né? Então, para isso a gente tem que ter equipe multidisciplinar dentro das unidades, mais unidades no interior, com equipe qualificada,
Porque não é só o atendimento policial. A gente sabe que uma delegacia, o atendimento de um plantão 24 horas, que tem psicólogo e assistente social, é o diferencial. Porque essa mulher, ela é levada à conscientização e um risco, a avaliação de risco no primeiro atendimento. Trabalhar a prevenção, que é lá dentro da família, comunicação, falarmos mais sobre isso, trazermos luz, tocar nesse assunto nas escolas, dentro das igrejas. Então, a gente precisa também ter essa prevenção e a assistência, a rede. A gente precisa saber o que nós vamos fazer com essa mulher. Um papel não resolve. A gente sabe às vezes, que as medidas, nem as medidas protetivas impedem um assassinato, né? Quase 9 mil medidas protetivas referidas no ano passado, no estado de Mato Grosso. É muita coisa. Uma morreu com medida protetiva. Nossa, as mulheres que estão pedindo medida protetiva, elas saem com esse papel. Sabe por quê? Porque os homens que estão submetidos às medidas que foram deferidas não são monitorados. Nós não temos suficiente. A gente tem que fazer um levantamento de ver quantos tornozeleiros eletrônicas nós temos. Como que a gente monitora esses homens que estão respondendo, esses quase 9 mil que estão com medida protetiva? Fala, não tem nem como estudar se eles não tiverem monitoramento. Como o Estado monitora esses homens? A gente consegue, grupo reflexivo aqui na capital, que eu saiba, só tem um, que é o da Polícia Civil. Eu desconheço outro grupo reflexivo mantido. Então, você acha que é possível, eu estou falando 9 mil só na capital de medida protetiva, tá, Mauro? Não é o Estado. Não é o Estado. Acho que, se não me engano, quase 20 mil que foi o Estado todo. Mas só a capital foi quase 9 mil. Esses homens estão sendo monitorados? Tem medida protetiva? Essas mulheres estão sendo inseridas lá no grupo, como fala a lei? Elas estão passando pela conscientização de que ela é vítima. Porque muitas vezes ela vai para a delegacia, mas não foi ela que chamou, foi o vizinho, foi a família. Você está entendendo? Que buscou a proteção dela, sim, né? E muitas vezes no dia seguinte ela vai desdizer, ela vai voltar atrás, ou ela vai desistir. Por quê? Porque ela vai ter que voltar lá daquela delegacia, ou porque ela vai ter que encarar esse processo judicial, que é moroso. Então a gente esbarra. Pode falar. Não, eu observo assim, eu imagino que isso aconteça também. As delegacias, no geral, eu não sei como é que é a realidade da Polícia Civil hoje e da própria Polícia Militar, onde a mulher tem que buscar o socorro, tem que buscar fazer o BO, enfim. Principalmente no interior, se não é majoritariamente homens que atendem e também com uma cultura, se eles são trabalhados, preparados para atender uma mulher numa situação dessa, ou se eles deixam prevalecer a visão cultural, machista, que os homens carregam de maneira geral. Então, eu vou te responder de uma sociedade de uma forma geral. Então, a falta de capacitação não é só institucional, não é só da instituição Polícia Civil, né? Existe capacitação, muita coisa, muito trabalho melhorou e aumentou. Sim, mas a gente consegue atingir todo o Estado, a gente está conseguindo colocar lá na ponta, no atendimento à mulher, pessoas que estão com essa capacitação, com esse olhar de cuidado. Será que essa pessoa também, que a maioria das vezes acontece, ela naturalizou esse comportamento? Porque ela também vem de um lar que foi submetida à violência. E muitas vezes ela entende que aquela dor não é necessária para registro de boletim de ocorrência. Quantas mulheres que procuram o nosso canal para falar? Eu fui na delegacia, ele falou assim, não, que isso daí eu tenho que resolver na justiça, que isso daí é questão de guarda. Então, todas as vezes, final de semana, a mulher, quando vai receber a criança, ou devolver a criança, receber do pai, ou ele vai buscar, ela sofre um xingamento, uma humilhação, e a pessoa ainda está entendendo, quando ela vai registrar o boletim de ocorrência, que isso é uma questão lá que não tem nada a ver com a violência doméstica. Que coisa, entendeu? Né? Então, assim, esse preparo, o que é importante, esse trabalho em rede, essa rede eficiente. O que é a rede? É a rede de serviços. Quais são os serviços? Eu saio daqui, hoje aqui na capital nós temos casa de abrigamento. Mas e lá no interior? Será que a assistência social está funcionando? Será que essa mulher que reclama
que está no risco iminente de um feminicídio, ela está sendo acolhida? Lá tem onde acolhê-la? Doutora Jamila, a gente falava no bloco anterior, pulamos essa etapa e eu queria retomar, que é o seguinte, existem várias instituições públicas ou ONGs que tratam dessa questão da mulher. Tem iniciativas lá na Defensoria Pública, aliás, muito atuante a Defensoria nessa área. Nós temos a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, iniciativas no Poder Executivo diversos, no sentido de dar proteção para a mulher. Mas a gente percebe claramente que não há uma unidade nesse trabalho. Parece que essas instituições, entidades, não conversam entre si. Não é? Essa dificuldade, essa situação agrava ainda mais, poderia ser mais eficiente, as polícias públicas poderiam ser mais eficientes se houvesse um encontro, uma linha geral, que todo mundo pudesse, desde a notificação dos fatos até resolver a proteção da mulher de forma efetiva, se fosse tratado de uma maneira, como uma política pública geral, que envolvesse todas essas instituições, porque você vê, as igrejas têm essa situação, recebem, acolhem a mulher, estou falando de uma maneira geral. Muitas vezes aconselham a mulher voltar para casa, porque é um equívoco, né? Que é essa visão conservadora que existe. Eu vou contar uma coisa que eu fiquei tão abismado. Outro dia eu entrei num supermercado que eu frequento muito, porque eu moro em Chapada, enfim. E aí a moça do caixa, entrando conversando, tudo bem, tudo bem. Por alguma razão, ela falou assim, não, porque, enfim, você tem uma boa mulher, o que é uma boa mulher? Eu perguntei a ela, né? Uma mulher submissa ao homem, uma mulher não sei o quê. Eu digo, não, quando ela falou submissa ao homem, eu digo, tem alguma coisa errada na cabeça dessa menina, né? E é uma concepção que as pessoas têm. Eu estou falando de uma pessoa jovem, uma pessoa que vive o mundo moderno, tem acesso à internet. A contribuição da religião. Né? Eu acho que muito, foi essa leitura que eu fiz. Será que é isso? Né? Não me perguntei, porque encerrei o assunto ali, né? Respondi a ela que a minha esposa é muito independente, muito autônoma, que é absolutamente livre e que a gente tem uma relação de igualdade plena, né? Aliás, às vezes ela é mais sacrificada do que eu no ponto de vista do provedor, de ser provedor, né? Mas ela trabalha, nós trabalhamos igual, horas e horas, do mesmo jeito, e não dá para ter uma visão nesse sentido de um se sobrepor ao outro de maneira alguma, né? Cheguei a falar um pouco disso para ela, mas ela ficou me olhando com uma cara tão estranha. Então, essa coisa de não ter uma política comum, de todas essas entidades não falarem entre si, não conversarem, e essa cultura... Mauro, você tocou num assunto fundamental. Como que existe uma rede se não existe um linguajar, vamos dizer assim, um mecanismo que a gente fale a mesma língua? Porque para ter uma rede para a gente trabalhar de mãos dadas, a gente tem que ter pelo menos um instrumento que rode todas as instituições, um protocolo que rode todas as instituições e que essa mulher que não revitimize. Por quê? Se essa mulher ela fala lá na saúde, aí ela chega lá na delegacia, ela tem que repetir. Aí ela chega lá na assistência social para ela conseguir acesso a básico ou para ela conseguir qualquer programa de governo, ela tem que repetir. Se ela chegar lá no Poder Judiciário, ela vai repetir de novo, né? Porque tem que produzir a prova novamente, em razão do contraditório. Então, esse documento, a gente precisa de quê? De políticas públicas que estabeleça qual vai ser o diálogo, a forma de diálogo e de comunicação entre as instituições. Porque tem que ter um sistema... Hoje, não tem um sistema que a gente integra. Tem um sistema do judiciário, vamos dizer, sistema de justiça, que integra polícia e judiciário. Mas na facilitação da comunicação, da remessa do procedimento para o Poder Judiciário.
Mas a via de mão dupla não é verdadeira. Não existe. Por exemplo, a gente não consegue acessar o Poder Judiciário porque ele vai entrar em sigilo. Entendeu? Então, a gente, se é de uma outra unidade, eu só consigo visualizar dessa unidade aqui, onde eu atuo, onde eu trabalho, onde o procedimento que eu atuei. Mas a gente precisa de abrir esse sistema. Não tem um sistema de notificação. Nós não temos um banco de dados de medida protetiva, por exemplo, que a gente precisava saber se esse homem tem medida protetiva, se ele é agressor. A gente não tem. Se ele já tem outras. Se ele já tem outras. Aí tem entendimento. Tem pessoas que vão procurar saber se tem boletim de ocorrência. Tem policial que informa, tem delegado que não informa, tem. Por quê? Fala que é sigiloso. Então, hoje, não tem esse meio de comunicação. Então, esse funcionamento da rede, quando a gente fala, a gente tem que trabalhar em rede, que é ineficiente. A gente ainda não tem. Tem aqui as ações da polícia fazendo muito bem em alguns lugares do estado. Tem a defensoria funcionando muito bem em alguns lugares do estado, porque se você for lá para os extremos do interior, você não vai ter nem defensoria, nem a OAB, nem a universidade. Não tem assistência jurídica, não tem nenhuma. Ainda na capital, a mulher vai para uma audiência dentro do fórum sem uma assessoria jurídica, como fala a lei. A lei fala assistência jurídica tanto para homem quanto para mulher. E ela, na maioria das vezes, ela vai sozinha. Aí um vereador do interior me ligou, doutora, mas está falando que precisa. E eu pedi eu falei, né, pede para ela, para o judiciário nomear, né, nomeia um defensor dativo. E a gestora da vara falou assim, que quem vai fazer a defesa dela é o Ministério Público. Que não é papel do Ministério Público. Que não é o papel do Ministério Público. Não. O Ministério Público é fiscal da lei. Né? Então, ele não vai fazer a defesa da pessoa, né? Você está entendendo? Então, essa é uma situação que também ainda não existe políticas públicas para isso. Então, enquanto a gente não tiver todos os mecanismos necessários, mínimos pelo menos, para a gente tirar essa mulher desse lar violento, a gente vai continuar enxugando gelo, Mauro. A gente vai continuar dando um papelzinho para a mulher lá na delegacia, aquela que procura, porque você sabe que o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública falou que só 10% das mulheres vítimas de violência registram boletim. Ou seja, essa estatística que nós estamos aqui a apontar são só das mulheres que registraram o boletim de ocorrência. Imagina que situação difícil, porque se não tiver essa coisa da rede de comunicação, né? Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante. E a tecnologia hoje facilita tudo, quer dizer, uma coisa que está muito evidente que não é uma dificuldade, né? É um sistema de notificação, pelo menos, né? Se registrou ocorrência no lugar, todo mundo envolvido, a Defensoria, a OAB, essas instituições, governo do Estado, que tem programas e políticas públicas de assistência, Assembleia Legislativa, que tem uma atuação forte de procuradoras, enfim, de fazer a defesa da mulher, ou fazer esse acompanhamento, esse acolhimento, se falassem entre si com uma simples notificação, seja de onde fosse, né? Em rede, por uma plataforma qualquer, um aplicativo qualquer. A gente precisa trabalhar essa busca ativa, né? Alguém notifica e todo mundo sabe, olha, todo mundo sabe e vai atrás. Então, qual que é? No primeiro atendimento, a gente pontuar qual a necessidade dessa mulher. Ela está tendo aquele exemplo que eu dei lá da guarda da criança, ela está tendo um conflito ali, na guarda, na visitação, no horário de entrega, de recebimento. Então, tem que ter uma política, tem que ter uma intervenção estatal no sentido de estabelecer que essas crianças serão devolvidas pelos avós. Uma decisão judicial que vai ter que entrar ali naquele meio. Outra situação que você falou muito com relação ao exemplo que você deu da garota que você conversou, nós ainda assumimos mais os diversos papéis que a mulher, né, na sociedade, a mulher ainda é sobrecarregada. Então, quando você disse lá
que nós somos, lá na minha casa... O conceito de uma boa mulher, né? O conceito de uma boa mulher. Se a gente parar para pensar, a gente ainda encontra, nós estamos vivenciando, somos de uma geração, eu costumo dizer que eu sou de uma geração em que a minha mãe ensinou, case primeiro com o seu emprego. Só que ela não me ensinou que os serviços de casa, que as obrigações do lar, é comum, tem que ser partilhada. Então, nós somos mulheres, hoje nós somos uma geração de mulheres que nos damos bem profissionalmente, que estamos nos dando bem profissionalmente, financeiramente. Estamos aqui no destaque, estamos aqui falando com mulheres, estamos aqui ocupando o nosso espaço na sociedade. Porém, ainda estamos sobrecarregadas, estamos adoecidas. Quantas mulheres que estão com abalo emocional e psicológico porque elas vivenciam isso. Elas, no final de semana delas não é para descansar. O terceiro turno noturno lá não é só para descansar. Então, é um outro tipo de violência que está aqui na nossa sociedade. E é cultural, né? Que como se fosse algo absolutamente normal, que tem que ser assim, né? O pacote antifeminicídio, a lei antifeminicídio, nós tivemos aí a felicidade de ter a senadora Margareth Botelho conseguiu tramitar e produzir, inclusive, o reconhecimento do feminicídio, né? Quer dizer, a mulher que morre em função dela ser mulher, né? Sim. Por essa razão. E qual que é a sua avaliação? Como é que está funcionando? A gente já tem encaminhamento no sentido de processos, investigações, inquéritos e, por conseguinte, processos de feminicídio aqui em Mato Grosso? Sim, com certeza. A lei já está funcionando. A lei já está funcionando. Da vigência da lei, todos os crimes que aconteceram no estado de Mato Grosso já é um crime autônomo. Então, a importância é dar visibilidade, dizer um crime, não é uma qualificadora do crime de homicídio. Hoje é o que era antes, né? Antes era uma qualificadora, agora é um crime autônomo. É um crime autônomo. Então, veja a importância. O pacote antifeminicídio é importante nesse sentido, de falar, olha, primeiro veio a lei lá em 2015 falar que a morte de mulheres dentro do lar, ou em razão de ser mulher, é feminicídio. Nominou. A gente precisa nominar. A gente precisa dizer que aquela violência sobrecarga lá dentro de casa, a gente precisa entender. Então, a gente dar nome é o primeiro passo. Reconhecer que é um crime, que é uma violência. Depois, a gente vem aí dar toda essa autonomia, né, para se aplicar uma legislação mais rigorosa, né? Justamente. Prisão maior, condenação maior, não é? E com restrições, né, penas restritivas muito mais severas. Então, assim, a proibição de sair, responder em liberdade, de visitação, de guarda. Então, assim, muito importante. Mas eu ainda costumo dizer que o aumento de pena, o enrijecimento das penas nos casos de violência por si só não vão resolver. Por si só não vão resolver. Ajuda, né? Quer dizer, cria um ambiente já... mas não vai resolver. Enquanto a gente não conseguir atingir, alcançar as três esferas, os três vieses da Lei Maria da Penha, que é trabalhar a prevenção, trabalhar a proteção. Eu dou medida protetiva, mas eu protejo essa mulher, eu só não dou um papel para ela e ela vai embora. Né? Você vê aí, tem botão do pânico? Tem botão do pânico, mas é eficiente? O atendimento é ágil? A gente vai conseguir alcançar todas as mulheres? É porque não tem muito histórico de acionamento. Né? E quando tem, na última qualificação que eu dei dentro do CIOSP, e também por conta das reclamações das mulheres, e a guarnição só desloca se o agressor estiver no lugar. Então, ele quebra a medida protetiva, ela aciona, mas ele foge. E quando ele foge, já não tem mais esse atendimento, porque nós não temos efetivo, não tem policiais para ir atender quantas ocorrências em que não vai gerar uma prisão. Então, ou que já cessou aquele risco iminente de violência, né? Mas então, o fato de ter sido quebrada uma medida protetiva
Já não é imperativo da polícia, e aí tanto faz militar, agir de ir lá e buscar o cara e levar para o juízo para avaliar essa situação? Tem que haver uma comunicação ao Poder Judiciário. Não é aquela informação tem que chegar lá no Poder Judiciário para prendê-lo preventivamente. E aí, o que precisa? A mulher tem que deslocar numa unidade policial para registrar um boletim de ocorrência. Como é que resolve isso? Com legislação? Para dar essa agilidade, para permitir que a polícia haja. Para permitir que o simples comunicado já autorize, porque todas as vezes, olha só, prende, guarda lá, para o judiciário representar pela prisão preventiva. Por quê? Porque ele descumpriu no dia tal. Até o juiz decidir, ele já descumpriu quantas vezes? Ou já matou, ele já invadiu a casa, ou já matou. Entendeu? Isso é uma situação. Então, é uma situação e, por fim, é a assistência. Quando eu faço o atendimento, o que mais que eu ofereço para essa mulher? Eu vou inseri-la lá no mercado de trabalho, eu vou garantir que ela vai ter uma residência, que ela vai conseguir sobreviver sem a dependência financeira, ou se ela vai ser abrigada num lar que vai protegê-la efetivamente. Eu vou garantir que eu vou mandá-la lá para a cidade de onde ela veio, para a maior proteção dessa mulher. Não são todos os municípios que conseguem dar essa garantia mínima para a mulher. Quantas vezes delegados de polícia, assistentes sociais levou para casa, protegeu, porque não tinha essa estrutura, não tem essa estrutura estatal. Então, olha, quando a senhora aponta esses 3 pilares, eu colocaria mais um, que eu acho que é fundamental, entendendo, vendo essa nossa conversa, ouvindo, entendendo um pouco do que acontece, para mim fica muito claro que há uma necessidade enorme de comunicação, de um projeto de comunicação específico para a questão da mulher. Campanhas publicitárias, é preciso que as pessoas tenham consciência, né? E que a sociedade discuta, que a sociedade discuta de alguma maneira o que fazer. Essa situação da polícia não agir, que o cara não está mais lá, foi lá, arrombou a porta, xingou e tal, e foi embora, não vai mais atrás porque não está mais lá. Isso é um absurdo. Ele sabe que da próxima vez é possível que ele entre e mate a mulher. Quer dizer, a possibilidade disso acontecer. Não vai ser preso. Então, assim, essa é uma discussão que precisa ser feita, né? Chamar os deputados federais, chamar os nossos senadores, dizer, olha, isso aqui acontece, como é que resolve? Dá para apresentar um projeto de lei? Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Mas a comunicação, eu acho que tem que ser um pilar fundamental, tanto para criar uma cultura, não vai mudar a cultura só com essa ação, com medida protetiva, com BO, não vai mudar a cultura quando as pessoas aprenderem. Muita coisa nessa vida mudou, as realidades mudaram, outras nem tanto, mas por conta dessa coisa. A gente conversava sobre a questão da AIDS, né? Houve um tempo que nós tínhamos uma comunicação massiva, o país inteiro tratava desse assunto, os governos tratavam desse assunto com mídia em rádio, televisão, nos jornais, a mídia brasileira se envolvia nisso, produzia matérias, tanto na TV, como no rádio, como nos jornais. Você tinha, e aí se criou uma consciência da preservação, de usar camisinha, de ter preocupações mínimas. Sim. Acabou a campanha, voltou tudo de novo. Está todo mundo, jovens hoje, não é? Estão, de uma certa forma, abusando da liberdade e sem nenhuma precaução, né? Então, essa comunicação me parece que é um fator importante, ou eu estou errado? Não, você não está errado. Mas eu preciso de outros canais. Por exemplo, eu vou conscientizar essa mulher, levar a informação de que isso aqui é violência, mas onde que ela vai denunciar? Aquela mulher lá do interior, ela não quer entrar na delegacia de polícia. Ela se constrange. Então, uma outra medida que eu sempre defendo é que a gente precisa de descentralizar. Não podemos mais tratar isso só como caso de polícia, porque só a segurança pública não vai resolver. Então, essa mulher ela tem que pedir medida protetiva que não tem caráter criminal em qualquer lugar que ela for da rede. Ela tem que ter essa possibilidade.
Se ela chegou ali na saúde, doente, machucada fisicamente e até psicologicamente, em razão da violência, é ali o momento da gente ter uma equipe multidisciplinar e alcançá-la com uma medida protetiva. Não, mas eu não quero trabalhar um criminal. Aí um criminal, o que for de ação penal pública incondicionada, que não depende da vontade dela, vai virar ação. A polícia tem que agir, aquela situação que você disse. Mas o que não for? O que não for vai ficar na medida protetiva. Pelo menos a proteção nós temos que alcançar essa mulher. Então eu tenho que alcançar essa mulher. E enquanto a gente ficar tratando que medida protetiva é só a delegacia de polícia que pode fazer, as mulheres vão continuar sem ter o acesso, porque aquela pobrezinha lá da escola, da creche, que vai todo dia lesionada, chorosa, para levar o filho, e que todo mundo da escola sabe, ninguém faz nada, porque ela não consegue convencer essa mulher que ela tem que deslocar numa delegacia de polícia. Então, Mauro, são muitas políticas que faltam. A gente precisa, de fato, fazer com que essa rede funcione e que essas instituições apresentem serviços adequados para cada população. A senhora concorda que se estimulasse essa rede que existe hoje, ainda que dispersa, mas que se estimulasse a conversa, o diálogo, a discussão, talvez não pudesse se encontrar um encaminhamento mais rápido? Porque assim, a gente vê isso, né? A gente já existe, mas eu já participei desse núcleo aí. Por 4 anos eu fiquei nessa rede de diálogo, de conversa, disso, de aquilo. Só que tem CPFs atuantes com boa vontade, boas ideias, querendo trabalhar. Mas a gente não tem uma estrutura política, a gente não tem essa retaguarda institucional para a gente fazer acontecer, entendeu? Então, assim, não adianta, as instituições são feitas de pessoas, e enquanto a gente não mudar a cabeça de todos, principalmente de quem comanda, quem está ali vai ficar enxugando gelo, quem está ali na ponta atendendo, vai continuar enxugando gelo. Doutora Janine Laranjeira, brigadíssimo por essa conversa, ao mesmo tempo que é um assunto doloroso, porque é mesmo a realidade que a gente fica preocupado, quer dizer, eu tenho filhas mulheres, eu tenho filhos homens, quer dizer, graças a Deus, pelo menos até hoje, nenhum deles teve qualquer problema nesse sentido. Mas a gente fica preocupado, sim, né? Sim. É de se preocupar. Acho que essa coisa é uma situação que precisa ser resolvida, ser enfrentada. E eu sinto que, por mais que haja uma preocupação, que haja um nível de mobilização, porque há, a senhora é um exemplo disso, né? As pessoas que trabalham no núcleo da defesa da mulher da defensoria são outro exemplo. Sim. A gente percebe que há uma mobilização, o assunto não está... Nós temos aí agora em agosto, né, o Agosto Lilás, com essa preocupação de debater esses assuntos, enfim. Mas precisa mesmo institucionalizar, quer dizer, precisa ser... Esse tema precisa ser ação institucional, né? Do poder público, de objeto de política pública. Senão, sabe o que vai acontecer, doutora? Vai acontecer o seguinte, vai ser que nem a hanseníase. É uma doença bíblica e que Mato Grosso insiste em ser o campeão nacional dessa doença. Não se dá um basta nessa doença, né? Não é possível. Né? Então, se nós não tivermos uma atitude mais proativa, me parece que essa coisa vai virar uma hanseníase. Né? Tá lá, tem lá na saúde pública, no postinho de saúde, tem lá uma orientação, mas não existe uma mobilização institucional em torno do assunto. Né? A mesma coisa em relação às vacinas, que hoje sofrem uma situação que me parece absurda, né? Que as pessoas no Brasil, que teve uma cultura da vacina, vanguarda mundial nesse processo de vacinar a população, né? As pessoas, muito pouco tempo atrás, sabiam que o dia D era uma obrigação, era uma coisa boa, todo mundo ia com um certo orgulho, né? Para lá o Zé Gotinha, a injeção daquilo, a vacina daquele outro. Hoje nós temos uma sociedade dividida e que muitas pessoas acham que a vacina não é eficiente. Contra todas as evidências científicas,
elas se colocam em risco elas mesmas e outras pessoas por essa mentalidade. Isso, para mim, é falta de comunicação, basicamente, e precisa que essa coisa seja potencializada para que a gente não volte com a AIDS, não volte com o sarampo, não volte com a paralisia infantil, ou encerre de uma vez por todas esse ciclo de violência. De morte de mulheres, que é uma epidemia, né? A ONU já trabalha como uma epidemia. Então, veja, nós no ranking mundial nós estamos em 5º lugar. Então, nós ainda precisamos de de políticas públicas, de legislação, mas não legislação que encarcere, não sou contra. Doutora, obrigadíssimo pela sua presença, pelas suas falas. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana, com uma outra entrevista tão importante quanto essa. Conto com a sua audiência.